Olá, minha família, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre o 22º nakshatra da astrologia védica, que é o nakshatra de Shravana, que é aquela que ouve. O seu planeta regente é a Lua, a sua deidade é Vishnu. Os seus símbolos são a orelha, pela própria alusão à capacidade de escutar, e as 3 pegadas de Vishnu, que são conhecidas como Trivikrama. A sua motivação é arta, adquirir bens materiais. Os seus gunas começa como sendo Sattva, prossegue como Tamas e termina como Rajas. E a história sobre Vishnu se transformar no avatar de Vamana vai ajudar vocês a entender melhor como essas gunas se desenvolvem na história. O seu yoni, ou o seu animal totêmico, é a macaca, e yonis são importantes para sinastrias amorosas e compatibilidade dos nakshatras lunares, caso você esteja trabalhando com sinastrias amorosas. A sua associação Trimurti é com Brahma, que da Divina Trindade representa a criação. A sua Shakti é a capacidade de prover conexão ou conectar todas as coisas do universo. Então, Shravana é universalista e quer englobar toda a consciência do mundo. E isso deduz a capacidade de Vishnu, que Vishnu foi quem criou os Vedas através do seu hálito, através do ar que ele exalava de sua boca. Foram daí que a consciência foi revelada dentro dos Vedas. Então, Vishnu representa a consciência, a conexão, a vibração. Então, Shravana representa aquela que ouve, mas é muito mais do que só ouvir. Representa ouvir com 5 sentidos. Ouvir e deixar refletir. Então, nós aprendemos as coisas quando nós temos abertura para ouvir. Então, esse nakshatra é conhecido como a estrela da aprendizagem. Então, a sua estrela fixa é Altair, uma das 3 estrelas que ocupa a constelação de Áquila, como é conhecida no latim, mas nós chamamos de a constelação de Águia, e Altair se localiza dentro de Águia e ela denota a capacidade de fazer sucesso a passos lentos, a referência a Trivikrama. E esses passos vão crescendo a ponto de você conectar todo o conhecimento de maneira universal. Então, Altair denota a expansão do conhecimento. Então, como eu havia mencionado, a base de cima representa buscar conexão. A base embaixo é encontrar um caminho a seguir. A base terrestre é você encontrar um caminho na Terra a ser seguido. E o resultado disso tudo é que a pessoa consegue conectar todas as coisas juntas. Então, é interessante que se você tem algum planeta pessoal aqui, o regente do ascendente, o Sol, a Lua, o Atma Karka em Shravana, indica que você é uma pessoa que gosta de ouvir os outros. Então, profissões que lidam com ouvir os outros, como psicólogos, astrólogos, conselheiros, são vistas por Shravana, porque você só consegue aconselhar o que é mais apropriado para a pessoa que busca o seu conselho se você conhecer a história daquela pessoa. E para você conhecer a história daquela pessoa ou a história de alguma coisa, você deve pesquisar. E é exatamente como isso que empresários fazem. Eles pesquisam como negócios bem-sucedidos
se iniciaram. Então, pessoas que têm Altair no horóscopo, eu dou uma distância de mais ou menos 2 graus de orbe. Se você tem Altair em conjunção com Saturno, com Marte, que são 2 planetas que dão a estamina para a prosperidade e a vitória no mercado de trabalho. Marte e Saturno fazem muito bem nessa estrela, porque a pessoa tem estamina para começar com pequenos passos e daí evoluir em algo grande. Mas Shiravana denota dificuldade. Pode denotar, primeiro, Shiravana pode denotar problemas de saúde, pode denotar problemas congênitos, deformidades físicas, ananismo, pela própria natureza do Avatar Vamana, que era um anão. Então, se você tem Shiravana no seu horóscopo, você pode sofrer preconceito pelas condições em que você se encontra. E é um tipo de preconceito social em que as pessoas que detêm elite, que se destacam em grupos exóticos, olham para você e falam: você não tem a menor capacidade, porque você é um merda. Então, as pessoas que têm Shiravana no horóscopo, elas podem enfrentar uma série de preconceitos, mas elas vão superando as próprias limitações a ponto de, no final, surpreenderem todas as pessoas. Então, indica surpresa, indica você... Aquele ditado, quem ri por último ri melhor. Então, às vezes a vitória ou a genialidade, ela vem da pessoa que a sociedade menos espera. Então, Shiravana tem a capacidade de galgar esses caminhos. Existe uma história muito interessante sobre Shiravana, que é a história mais linda dos Vedas, que é sobre Indra, que era conhecido como o senhor dos deuses pela sua coragem e bravura. Indra havia conquistado os 3 mundos, o inferno, a terra e os céus, mas ele havia sido tomado pelo rei dos Asuras, que é Bali. E Bali tinha a sua conselheira, que era Shukra, o nome védico para Vênus, que é conhecida como a deusa dos demônios. Então, Bali e Shukra têm essa denotação dos demônios que conquistam os 3 mundos de Indra. E Indra havia ficado desolado. Ele havia perdido todo o seu reino, toda a sua autoridade. E num movimento de pedir ajuda, Indra pediu ajuda para Vishnu. Vishnu, eu preciso que você me ajude a recuperar o meu reino. Como você pode me ajudar? Então, Vishnu encarnou dentro do útero de Aditi, a mãe dos Adityas, e nasceu como o Avatar Vamana, que é aquele que é um anão e um intelectual, um pesquisador, um conselheiro, um professor. Então, é muito interessante que quando as pessoas têm ou o regente da casa 10 ou da 11, casas de profissões, dentro de Shiravana, elas podem ser intelectuais, elas podem ser aqueles que são eternos sedentos por conhecimento. Então, são pessoas que elas nunca estão satisfeitas com conhecimento. Elas sempre querem mais, principalmente quando elas estudam a área mística ou esotérica. Elas estudam astrologia, devoram um livro e depois um segundo, um terceiro, um quarto. E a passos lentos elas vão se tornando verdadeiros doutores em um determinado tipo de conhecimento, excelente para acadêmicos. Este nakshatra e adquirir respeito das pessoas que detêm conhecimento. Mas Vishnu, agora disfarçado de Vamana, foi até Bali e
disse a ele: eu preciso que você me faça uma caridade. E Bali perguntou: o que você quiser. E Vishnu, disfarçado em uma aparência de anão, pediu a Bali que ele lhe concedesse uma terra em que ele pudesse cobri-la com os 3 passos. Então, Bali olhou e falou assim: ah, você tá brincando que você está me pedindo isso? Você, um anãozinho desse tamanho, com perninhas minúsculas. Então, Bali lhe concedeu essa terra. E quando ele concedeu, Shukra havia lhe dito: não faça isso, porque você vai ser enganado. Mas Bali não deu ouvidos a Shukra e mesmo assim concedeu a terra àquele anãozinho, que ele não sabia que era Vishnu. Mas então Vamana retomou a forma de Vishnu e deu seu primeiro passo. E aí ele conquistou a terra. Deu o segundo passo, ele conquistou o espaço. E quando ele deu o terceiro passo, maior do que tudo e todos, onipotente, ele não tinha mais espaço para o terceiro pegada. Então, Bali se curvou a Vishnu em submissão e falou: você pode colocar o seu pé sobre a minha cabeça. Então, é interessante que Vishnu havia reconquistado ele havia reconquistado o reino de Indra. E dentro do hinduísmo, Vishnu é sempre relatado como aquele que é de manter, de preservar a forma. Mas aqui ele toma essa capacidade, essa inteligência de fornecer o reinado de volta a Indra. Então, a associação Trimurti de Shravana é Brahma, que é criar algo novo, que é criar um novo território para que se possa prosperar. E é interessante que Vishnu representa a conexão, ele representa a vibração, e vibração se propaga em todo o ar e ela ocupa todo o espaço, e nós precisamos ouvir a vibração para começarmos a desenvolver consciência. Então, Vishnu é a personificação máxima da consciência, porque só com consciência que nós conseguimos discernimento entre a mentira, a verdade, entre o real e a ilusão. E Vishnu representa o que é real e puro, o que não é adulterado. Então, essas pessoas têm uma enorme capacidade de discernimento dentro da carreira. Elas têm uma enorme capacidade de trabalhar com pureza para a sociedade ou uma causa quando elas escolhem o caminho ético, quando elas escolhem o caminho certo. E Vishnu era onisciente, onipresente, onipotente, porque ele sobrevoava em cima de Garuda, que era uma águia, que faz novamente a referência à constelação da águia, onde se localiza a estrela fixa Altair, e a águia sobrevoa e está em todos os lugares. Então, essas pessoas têm o poder de conectar todas as coisas juntas, de serem universalistas, de conseguirem reunir conhecimento, riqueza, conselheiros, pessoas inteligentes numa cúpula e dali produzir algo que é imensurável, que é impossível de competir. Então, Marte tem exaltação em Shravana, então Marte se transforma naquele guerreiro que tem máxima estamina, que é indestrutível. E além disso, a própria ideia de ouvir, você precisa estar em silêncio para ouvir, adquirir o conhecimento e reproduzi-lo, aconselhar a quem está pedindo conselho. Então, é abertura e deixar-se refletir. E Shravana é regido pela Lua. Então, dentro do sistema de Vinshotra e Dasha, a Lua rege este nakshatra, e a Lua é um satélite da Terra, que só pode ser visto pela Terra quando ela reflete a luz do Sol. Então, ela existe para refletir
a luz do sol. E a lua é manas, é arrancara, é o princípio separado de Deus, é a nossa consciência individual. Então ela se desenvolve à medida que nós deixamos refletir a luz, refletir o conhecimento. Então a lua representa a nossa capacidade de cuidar, aconselhar, preservar. Então, a lua neste nakshatra pode fazer a pessoa um excelente conselheiro, um excelente ouvinte. Podem ser intelectuais, podem ser pessoas que buscam sempre a consciência, porque Shravana representa Vishnu. E Vishnu foi aquele que produziu os Vedas através do seu hálito. E dentro dos Vedas é onde se guarda todo o conhecimento. Então, uma única palavra que eu posso descrever o nakshatra de Shravana é universalidade. A capacidade de ser universal. E se você é universal, você tem a capacidade de entrar, transitar em qualquer grupo. Então, Shravana tem essa natureza de ser chara, ou chala, que é um nakshatra de movimento. Então, são pessoas que elas constantemente precisam estar dando pegadas, trivikarma. Elas precisam constantemente estar em movimento, viajando, lendo, assistindo filmes, ouvindo música, ouvindo conselhos, a internet, pesquisa. Elas precisam estar constantemente em trânsito. Então, este nakshatra é bom para buscar aquilo que se deseja para aprimorar o seu conhecimento, tá certo? Com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todo dia, esteja ligado e, como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado!